ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Porque aí toda segunda-feira, quando nós postamos vídeo novo, você vai ser notificado dos nossos vídeos. Bem, nós já estamos aqui, meu amigo, nosso apresentador também do Atos, aqui, meu companheiro. Eu vou falar de novo os títulos. Apóstolo, bispo, reverendo, esse homem de Deus, nosso pastor Ricardo Vidal. Uma boa noite, pastor. A paz do Senhor, pastor Raul, uma boa noite a todos. Engraçado que ele usa todos os títulos, né? Vai chegar o meu amigo pastor Ricardo. Glória a Deus, uma boa noite a todos. Que alegria de estar aqui. Segunda-feira é benção, pastor Raul. Segunda-feira é meio difícil de manhã, né? Quando a gente está se levantando para ir trabalhar é meio difícil. Mas nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos concede, né? Então, trabalho, saúde. Depois que a gente pega no tranco, vai embora, né? Mais a passar Ainda mais hoje estava friozinho, né? Pastor Raul está devolvendo para o senhor. Já está no culto, né? Aquela liturgia. Pastor Raul, passando para o senhor de novo. O senhor está fazendo uma apresentação aí do nosso amigo. Nosso convidado dessa noite, né? Não é que nem falando, segunda-feira é bênção, e ficou ainda melhor agora com o Atos Podcast, toda segunda-feira, a partir das 19h30. Amém? E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado aqui, nosso irmão Luizão, né? Todo mundo, o pessoal falou, é Luizão que é mais conhecido, da igreja presbiteriana, mais íntimo, né? Que nós estamos entre amigos, o nosso irmão Luizão, da igreja presbiteriana renovada. Uma boa noite. Boa noite, meus irmãos aí, os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando nesse Acre Podcast dessa segunda-feira, e nós possamos aqui compartilhar, né, experiências, compartilhar momentos que nós vivemos, né, nosso dia a dia, e do caminho que nós escolhemos seguir, né, seguir a Cristo, nosso Senhor, e saber que apesar das muitas dificuldades também há bastantes alegrias, descontração, né, sempre rígido, né, muito divertido também. Estamos em comunhão, principalmente. E o Atos, já tinha assistido o Atos Podcast alguma vez? Olha, ser bem sincero, fiquei sabendo daquele dia da Bruno com o Léo, quando eles vieram. Né? Aí, isso é bom, né? É bom que às vezes vem pessoas assim que um conhece, outro conhece, e vai coisando isso aí, te aproveitando. Também desconhecido, né? Nem sabia aí com eles participando, depois do convite dos irmãos. A gente vai passando adiante aí para a galera que a gente conhece. Bênção de Deus. Isso é que nem a gente sempre estava querendo trazer algum dos irmãos lá da presbiteriana, né? Aí quando veio no último programa a Bruna e o Leonardo aqui, mas falaram, nós conhecemos o pessoal lá da presbiteriana. Falei, então já passo contato, para nós já estar entrando em contato com os irmãos. Olha, deu tudo certo. É isso, né? Deu tudo certo. É Deus que preparou essa oportunidade para nós estar todo mundo junto aqui. Tá baixo o som? É que essas lives ao vivo tem disso, irmãos. Nós estamos acertando algumas coisas técnicas aqui, mas eu creio que logo nós vamos estar com o estúdio montado, com áudio, com vídeo, tudo excelente. Glórias a Deus. Está acertando. Irmãos, está acertando o som aqui, por isso que a gente está com alguns probleminhas técnicos aí, mas é muito bom os irmãos e comentando, nos ajudando. Sim. Aí, né, pastor? Vai comentando, como vai que está a imagem, como que está o som. Ainda está baixo? Qualquer coisa aumenta o volume do celular aí que fica tudo certo. Né? Tá bom, tá ótimo. Só baixar agora o celular aí pra gente dando, porque fica um retorno, né? Fica um retorno que a gente tá ouvindo. Vamos lá, pastor Rei, vamos dar início a esse bate-papo. E cada minuto que a gente perde é valioso, né? E a gente quer conhecer o Luiz, quer conhecer o trabalho, quer conhecer o ministério. Vou passar para o irmão Luiz falar um pouquinho lá do seu ministério, da igreja, o nome do pastor lá da igreja presbiteriana renovada. O pessoal, porque às vezes tem muita gente que está nos assistindo que talvez às vezes não conhece, tem interesse em conhecer a igreja lá. Fala um pouquinho da igreja, quanto tempo que ela já está aqui formada em Itapira. Então, a igreja lá presbiteriana renovada, né, faz 17 anos que nós estamos aqui em Itapira, né, começamos o trabalho em 2005, na casa, né, no garagem do pastor Odário, né, acho que muito comum, né, em muitos ministérios aí que nós conhecemos, né, que nós temos. E
Então são 17 anos. Hoje, graças a Deus, nós temos um templo próprio, né? Vamos dizer assim, uma casa própria, né? Que bênção. Faz uns 2 anos, nesse meio da pandemia, Deus nos abençoou. Saímos do aluguel e conseguimos dar uma entrada no templo hoje, agora nós estamos situados, que é na Almirante Barroso, ali perto do Lazer, próximo do Canil da Guarda, perto da nova escola Isaura, né? Vai ter. Estão construindo lá. Tem pouco tempo, né, que vocês vieram para ali, para aquele salão ali, não foi? Uns 2 anos, exatamente. Uns Uns 2 né? anos que nós estamos lá no salão. Antes era bastante tempo, foi aqui perto da rodoviária, próxima rodoviária ali, onde hoje está o pessoal do Caminho Novo. Caminho Novo, Pastor Edson. Pastor Edson, o pessoal dali, né? Nós éramos ali e faz 2 anos que estamos ali na Almirante Barroso. Então são 17 anos aí de ministério. Pastor Odário, desde os anos 90, já participava lá em Borda da Mata, né? Da igreja presbiteriana renovada, né? Frequentava também aqui a Central, mas sempre participava ali por causa da família mesmo, né? A família dele lá em Minas Gerais, né? Seu avô frequentava a igreja lá e ele sempre ia também participar dos cultos lá. Tinha esse pé ligado na renovada. E em 2005, então, foi o ano que ele abriu o trabalho aqui. Bênção de na Deus. Cidade. E estamos aí hoje, Pastor nessa Dário, luta, conhece o nesse Pastor dia a Dário? dia. Um abraço. Eu conheço só de ouvir falar. Eu também ainda não tivemos o prazer de conhecer o Pastor Dário também. E já deixa até um convite, né? Um dia que o Pastor Dário, a gente sabe que às vezes é corrido, é né? corrido, é difícil, mas fica também um convite também um dia que o Pastor Dário puder estar com a gente aqui também, que é bênção de Deus. Eu tenho certeza que é um homem também de Deus, assim como nossos irmãos também, que deve ter muita experiência no reino, na obra de Deus aí. E isso que é interessante, que é o importante aqui quando a gente busca aqui nesse programa, é a gente ter pessoas, vamos falar assim, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm experiências diferentes, têm trajetórias diferentes, que isso aí agrega em muito, né, pastor? Acerca do reino. Com certeza. E eu tenho uma história, assim, quando eu me reconciliei, eu congregava ali na rua, eu me esqueci na rua, Rua Doroteia de Freitas, eu acho, se eu não me engano, ali é a Rua dos Cagla, Rua do Brasil para Cristo. Sim. E eu me lembro que tem um salãozinho de comércio ali. Eu me lembro que a Presbiteriana Renovada teve ali uma época, né? Sim. Um dos primeiros lugares, logo que saiu da garagem da casa do pastor, foi ali, próximo ali do lado do Brasil para Cristo. Depois nós tivemos mais lá para frente, na própria Doroteia de Freitas, mais para frente ali, perto da escola João Simões, né? Que é a de esquina? A de esquina, Então, a igreja onde eu ia era ali. Depois a gente saiu, acho que a gente mudou de salão na época, né? Entendeu. Acho que vocês foram para ali. Para lá e depois fomos para a próxima rodoviária e hoje... Que benção, 17 anos já. 17 anos do ministério aqui em Itapira, né? A gente já comentado com os irmãos, mas o ministério da Presbiteriana Renovada já vai fazer 50 anos. Olha, em bastante 2025, tempo. se eu não estou enganado. O pastor me perdoe se eu tiver... Presbiteriana Renovada, mas todas da mesma vertente da presbiteriana tradicional, no caso. Na verdade, foi um movimento, de 1975, né? Um movimento de renovação, vamos dizer assim, né? Renovação espiritual, né? Do pessoal. Bem, irmãos, nosso suporte técnico aqui está dando um aviso aqui que talvez a live vai ficar sem som por alguns segundinhos aí. Só para a gente estar acertando aqui o som, que hoje tá difícil aqui, hein? Mas Deus vai abençoar, vai dar graça. A questão Voltamos? Voltamos. Quem sabe faz ao vivo. Parece que agora parece que melhorou, hein? Eu acho que sim.
Que bom, pastor. É que ao vivo tem só esperar os irmãos acertar isso tudo aqui, que esse fundo. Quando musical começa a ter muito impedimento assim, meu irmão, não sai daí, porque Deus tem coisa boa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Com certeza. Aleluia. Continuando aqui, porque eu gosto muito, pastor Rui, eu sou fã de história da igreja. Vocês não sabem que vocês viu sempre lendo acerca da história da nossa igreja, da Assembleia de Deus. E eu gosto muito acerca da Batista, da Presbiteriana, porque quando a gente fala de igreja, nós somos uma igreja só, né? Tem uma história. Sim, as igrejas históricas que a gente fala, né? Sim. Então, foi um movimento que começou ali um grupo de irmãos que frequentava a igreja presbiteriana tradicional, né? Vamos dizer assim, né? Acabaram, né, tendo esse movimento de renovação espiritual e desse movimento surgiu, né, a presbiteriana renovada, vamos dizer assim. Sim. Agora também ficou legal. Glória a Deus. Glória a Deus. São em 2025, se eu não estiver enganado, o pastor depois pode até puxar minha orelha, porque eu tenho até o livro da história da presbiteriana em casa. Né? Vamos fazer 50 anos. Que benção. Em 2025. Irmão, há quanto tempo que o irmão serve a Deus e quanto tempo que o irmão está na presbiteriana? Então, a minha história, vamos dizer assim, né, que é bem gravado na minha cabeça. Eu sempre participei na presbiteriana central, a tradicional aqui no Parque Juca Mulato. Eu ia como convidado assim do meu pastor, porque o pastor é meu tio por parte, casou com a minha tia, né, parte de mãe. E os primos, vamos dizer assim, né, são sempre da mesma idade, tá, na área aí. Sempre acompanham comigo. Eu acompanhava, às vezes, na escolinha dominical, sempre participava da IBD, né? De manhãzinha com as crianças e tal. E, às vezes, algumas programações da UCP, né? Que é da União das Crianças ali da Presbiteriana Tradicional. Mas olha, é interessante que eu tive um certo tempo da minha infância mesmo, que ficou até gravado na minha mente, que eu acabei em casa, né? Meu pai é católico, vamos dizer assim, né? E não é aquele católico que exerce, vamos dizer assim. Mas é católico, praticante, né? É praticante, isso mesmo. Mas cresceu, família assim e tal. E tipo, tem que fazer também o catecismo, fazer o... Você chegou a fazer? Comunhão, tal. Eu cheguei a começar a pegar as partes do catecismo, né? Catecismo, acho que eu era criança ainda. Aí eu parei de vir na IBD. Só que, tipo... eu passando anos, ia participar, eu até acompanhava um primo meu na época, né, também, idade semelhante, só que não que eu não gostava, mas sentia falta de alguma coisa, né? Eu gostava, como criança, eu gostava mais do outro lugar, vamos dizer assim, né, do que ali. Nada contra, né? Mas, tipo, já tinha amigos, já tinha mais envolvimento com as atividades e tal, até que um dia eu comentei com meu pai que eu não ia mais, que eu ia voltar para cá. Foi até um dia que ficou marcado também, né? Que eu vim na IBD de manhã e tal. Até ele trouxe minha irmã do meio, né? Nós somos em 3 irmãos em casa. Minha irmã do meio. E Deus falou comigo, vamos dizer, praticamente de manhã ali mesmo, né? Que eu voltei para um lugar que me fazia feliz, que eu era feliz. E vim para Presbiteriano, muito provavelmente, quase um ano depois que a igreja começou o ministério aqui. Então logo no comecinho já, né? Então e nesse caminho já me batizei também, com 15, 16 anos. Nesse tempo aí já também me batizei nas águas. Que benção. Então já tenho nessa caminhada. Tem uma caminhadinha já. Metade da minha vida, vamos dizer assim, né? Tenho uns 32 anos, né? Então, metade da minha vida, né? Que coisa, tem muitas coisas na nossa história assim que é parecida. E que bom, fico feliz em conhecer um pouquinho da história da Presbiteriana Renovada. É o que a gente sempre fala, né? Essa questão assim de você entender como funcionam outros ministérios, outras denominações. Isso aqui traz uma riqueza muito grande, conhecimento, que nessas trajetórias de vida diferente. Tudo agrega assim na caminhada da gente, tudo está conhecendo, né, pastor? E você vê, né, pastor, como Deus trabalha, a gente não entende, né? O irmão, ele ia na igreja, né? Mas ele sentiu o chamado de Deus na outra igreja, de outra forma, de outro segmento. Você vê como que Deus trabalha, né? Sim. Assim, e hoje está aí, eu conheço um pouco, né, da história do irmão Luiz,
Porque no outro ministério, outra igreja que a gente já tinha sempre sempre vocês participavam de festividade, Sim, uma sim. coisa ou outra, né? E então a gente já tinha assim, não aquela, como que eu vou falar, tinha tido a oportunidade de sentar, conversar como a gente está aqui agora, né? Mas já de conhecer, de ver, e eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade de conhecer mais de perto, né? E ver que, através do chamado de Deus na vida dele, como Deus tinha usado ele, né, assim, É que o irmão Luiz, ele na é liderança líder dele. de jovens, né, lá da igreja, lá da Presbiteriana Renovada, né? E o trabalho de jovens lá, a Bruna, mas o Leonardo que falou que vocês fazem bastante trabalho com os jovens, tem bastante atividade, assim, para fazer. Isso é que nem a gente sempre fala, né? Hoje em dia, para trabalhar com jovens, isso é muito importante, né? Na igreja, para o jovem sempre tá em movimento, sempre tá envolvido com alguma coisa, fazendo alguma coisa na igreja, na obra do Senhor, né? Isso aí eu creio que é muito importante, né? Sim, sim. Com a pandemia, vou querer ou não, a gente deu uma parada o que a e gente tal, sempre e fala, estamos né? voltando aos poucos às atividades com jovens, também conciliamos agora, como somos jovens, vamos dizer assim, mais experientes, né? mais adultos, né? Uns Então, jovens. você- Aí leva Não é Caleb, igual na época quando eu vim, era né? jovem Quando eu com 80. comecei, né? Comecei lá 15, 16 anos, tal, mais novo, sem tantas responsabilidades, vamos dizer assim, né? Era só escola e chegava da escola, ficava em casa, ou sempre, né? Ia se envolver em alguma atividade da igreja. Agora a gente é um pouco mais experiente, vamos dizer, não falar que é velho, porque a gente não gosta de Eu falar gostei velho, dessa né? palavra com É o mais irmão Luiz. experiente, Nós né? somos jovens mais Mais experientes. experientes, né? Jovens mais Jovens experientes. mais né? experientes. Também estou nessa Nessa categoria aí. Não, né? Porque se eu falar para as meninas, somos velhas, as meninas vão ficar tudo louco. não. Vão ficar tudo louco comigo lá, né? As irmãs lá. As meninas Não, que mas participam eu do grupo, né? gostei disso. Somos jovens mais experientes. Mais experientes. E é que nem a palavra fala, né? Caleb fala que ele estava com vigor, era jovem com 80 anos, então também eu creio que nós vamos estar desse jeito também, em nome de Jesus. É que os tempos são diferentes, né? Hoje em dia, se nós chegar nos 80 bem, tem que dar glória a Deus. Aleluia. Mas aumentou qual que é a palavra? A expectativa. Expectativa de vida, a margem de vida. Aumentou, mas em vista dos tempos atrás, diminuiu, né? Diminuiu bastante a expectativa de vida. Glória a Então, Deus. a gente estava comentando, né? Então, a gente está se adequando de novo para bater os horários aí, as responsabilidades, querendo ou não, Entendi. os compromissos que nós temos, querendo ou não, tanto dentro da igreja também, às vezes, os compromissos que não são ali do ministério, né? E então, estou voltando aos poucos aí no trabalho. Fizemos este ano, voltamos, graças a Deus, né? E sempre é gravado na nossa mente, que a gente faz, né, na nossa cabeça desde jovem, desde pequeno. O retiro, o acampamento, né, no carnaval desse ano, foi benção também. Coisa que a gente sempre se mobiliza lá, né? Se fazer acontecer esse retiro, porque são momentos especiais, né? Momentos que ficam realmente gravados na nossa cabeça, tanto, né, as ministrações, a palavra de Deus, quanto a fortalecer, né, a comunhão e a amizade, né? É isso que, querendo falando de jovens, o que os jovens procuram, né? Serem aceitos, vamos dizer assim, né? Ser encontrar alguém que tem os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, os mesmos gostos, né? A gente sempre fala, esses tempos atrás, quando estava fazendo um estudo com os adolescentes, né? Tem um pouquinho de adolescentes lá. E até com os jovens mesmo é o que, na verdade, nem é só os jovens, os adolescentes, mas é nessa fase mais que aflora, né? Ser aceito, né? Mas foi nesse sentido, né? Voltamos a fazer o retiro, que a gente sentiu falta nesses 2 anos por causa da pandemia, né? Atrapalhou muitos trabalhos nessa pandemia. Isso. Todo mundo que vem aqui fala que a pandemia segurou bastante Muita trabalho. coisa, né? A gente ficou realmente receoso como cristão também, de a gente, vamos dizer assim, né? Passar, né, à frente do que a lei, né? A lei humana exige aqui, E né? isso foi uma coisa que deu muito, vamos falar assim, deu muito debate acerca disso, né? Porque assim, perante a palavra a gente sabe o que é certo e errado, só que a palavra também nos instrui também a obedecer às ordenanças, às autoridades desse mundo, né? Desse mundo, E isso gerou exatamente. muito. Então ficamos muito nesse impasse, vamos dizer assim, né? Por causa da pandemia, tanto em trabalhos dentro da igreja mesmo, dentro do templo, quanto nesses trabalhos com grandes, né? Vamos dizer grandes, porque o retiro, querendo ou não, envolve bastante pessoas, né? A gente, além de ter os jovens ali, a gente costuma convidar, né,
outros ministérios, outras pessoas que a gente conhece, Isso até, é bom, até né? amigos, né? Até amigos não cristãos, vamos dizer assim, né? Não frequentam a igreja. É tanto que muitos ministérios, vamos dizer assim, que fazem um retiro hoje, já tem alguns irmãos que comentaram assim, começando a fazer o retiro depois de ver vocês como fazem um retiro, né? Ter uma ideia como vocês fazem. Tanto que, às vezes, nosso retiro lá em 2010 vinha quase 60 pessoas. Bastante gente. Vinha até pessoas das igrejas da presbiteriana mesmo, da região aqui, né? Vinha pessoal de Borda Mata, pessoal de Pós de Caldas já veio um ano. Pessoal do ministério mesmo, né? Quando eu estava falando mais ou menos da história da presbiteriana renovada, é um sistema presbiterial, vamos dizer assim, né? E tipo, a nossa igreja faz parte de um conjunto, né? Um presbitério assim, né? São várias igrejas, né? Em torno. Uma delas pertence a essas igrejas de Borda Mata, Pós de Caldas, pertencem a esse ministério hoje ainda, né? São bloquinhos, vamos dizer assim, em cada estado, cada região do país. Então vieram, participaram, o pessoal aqui mesmo de Itapira, alguns irmãos aí, né? CPI, por exemplo, o pessoal da Aliança. É interessante isso, né? Você promover essa comunhão assim entre os irmãos. E uma coisa que você falou que isso aí é bem interessante. Você falou assim que sempre você convida a pessoa, até pessoa que talvez, vamos falar assim, uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que não professa a mesma fé que a gente, porque eu já vi testemunho de muitas pessoas, principalmente jovens, né, que geralmente é o que faz mais retiro. Muitos jovens falam que aceitou Jesus no retiro, né? Porque às vezes é diferente, às vezes você convida para ir numa igreja, vamos falar assim hoje em dia, né? Você convida às vezes um amigo, algum conhecido seu que é jovem, tudo para ir na igreja, às vezes tem aquela certa resistência, tem aquele receio. Mas quando você convida, por exemplo, para um retiro que vai estar uma atividade, às vezes que é fora daquele rito, né? O normal da igreja, né? Eles acabam participando. Acabam indo também. E aí é onde que a gente fala, né? Onde aí muitos, vamos falar, tem um encontro com Jesus. Talvez muitos tenham aquele primeiro contato com Jesus, nesses eventos. Por isso que a gente sempre fala, né? Que a igreja, ela não pode se limitar às quatro paredes. Não, a igreja, nós sabemos que a igreja somos nós, né? Templo do Espírito Santo de Deus. E a igreja é um organismo vivo, ou seja, então ela não se limita nas quatro paredes. A igreja tem que ter esses trabalhos por fora para estar alcançando essas almas que estão aí fora, né? E fica, você falando de atividades, trabalhos, né? As meninas retomaram também, né? O Ministério de dança, né? De coreografia. Eu ia falar desse ministério. Ministério de Dança e Coreografia, até eu pedi permissão à líder do ministério, que é a Ana Área, né? E eu já participei desse ministério quando eu era mais novo, né? Mais novo, adolescente. Era um jovem menos experiente. Um jovem mais... menos experiente, vamos dizer assim. Mas vários rapazes, meninos aí participaram desse ministério. A gente chegou até a participar quando havia marcha para Jesus aqui, fazer flash mob, né? Sim. Reuniu uma galera de várias denominações, vamos dizer assim. Tanto que esse trabalho, né? Tanto, com certeza, no coração de Deus, mas no coração até da Aná, voltou esse ministério e ser também um trabalho não só da Renovada, até no coração de ser um trabalho expandir meninas de vários ministérios participar desse ministério também. Isso é muito bom. Isso é o que a gente estava falando, é uma coisa de inclusão. Sim. Né? Às vezes, através desses trabalhos assim, você consegue estar trazendo... Isso, uma coisa da música, tem muitas pessoas que gostam da música, né? Eu mesmo sempre gostei de música, pastor Raul também. Tanto que quando nós bater 1000 inscritos, o pastor Raul Não, ele vai cantar. Vai cantar? Vai cantar no playback. Deixa isso aí depois. O pastor Raul vai cantar no playback. O irmão Ribeiro Deixa eu falar algumas coisas aqui. Os irmãos que estão Tá comentando aqui. Acompanhando. O irmão Ribeiro comentou que os retiros da presbiteriana são top. Agora eu fiquei querendo conhecer também. Quando tiver, convida agora também o Ministério Ágape também pra gente estar... Glória a Deus. O irmão João Paulo é bênção. João Paulo é o primeiro que conseguiu o selo de super fã. Esse daí ele falou que ele é fã desse programa. Glória a Deus. Tá outra aqui também que não perde, a missionária Patrícia. Glória a Deus. Também vai bênção vir aqui, de Deus. Patrícia também tá. Nós tá para abarcar também para ela tá vindo. É mesmo, hein, irmãos? Nós estamos aqui só lembrando você que tá
tá acompanhando aí, compartilha aí lá na sua linha do tempo, lá no Facebook, compartilhe com os amigos, curta aí, marque o máximo de pessoas possível aí para estar alcançando muitas vidas aí, né, nessa live. Pode continuar agora. Não, eu ia falar, estava me recordando aqui isso, porque eles já tiveram na nossa igreja mesmo, quando a gente estava indo no outro prédio lá, benção de Deus, eles são, quando eles estavam ali adorando a Deus através das danças, né, a gente sentia a presença de Deus, a gente sente, né, a presença de Deus, isso é muito bom. E eu fiquei feliz, né, de saber que eles estão aí firmes. Elas são firmes, voltaram proposta. Aí, né? Tanto tem algumas meninas que participam do ministério também que não são da nossa igreja, vamos dizer assim, são de outra igreja. E é um projeto que voltou, né? Vamos dizer assim, tem um nome esse projeto? É o Ministério Adore e Dance. Adore e Dance? Adore e Dance, Ministério Adore e Dance. Depois eu posso até deixar o contato da líder do ministério, ou deixar que você um dia chamar ela aqui para ela que nem fala, às vezes tem pessoa que está nos assistindo a ver que gosta desse ministério, já entra em contato. Daí a pouco começa já o Instagram, Facebook lá da líder, lá bombar de gente mandando saber. Mensagem. Ela voltou, né? Teve tempo também, né? Que ficou parado, estagnado assim, mas ela voltou com esse anseio, né, no coração de voltar realmente através da dança, né? Ministrar a Deus, né? Adorar a Deus, né? Trazer a ministração aos nossos corações. E também ser um projeto não só da Presbiteriana Renovada, mas um projeto de Cristo, vamos dizer assim, envolver várias pessoas nesse intuito de adoração, né? É que nem o Atos aqui, porque o Atos também a gente fala que é um projeto que nasceu aqui no coração nosso aqui, do Ministério Ágape, mas é um projeto que é em prol do reino. Aqui nós somos do Ministério Ágape, mas nós não estamos pregando aqui placa de igreja, não estamos falando de denominação, porque o intuito nosso é esse mesmo, é sempre estar trazendo um irmão assim de ministério diferente, de denominações diferentes, para a gente estar tendo esse contato, tendo essa experiência de entender como que funciona, porque isso aqui, a gente trocando essa experiência, isso aqui é bom, talvez o irmão faça um projeto lá na igreja dele que é bênção de Deus, e a gente pode estar trabalhando isso aqui também. Às vezes o irmão precisa de ajuda em algum projeto grande que quer desenvolver, e isso que é o reino de Deus, é o povo de Deus se unir. Vamos falar assim, tirar essa questão que a gente é repetitivo, mas a gente tem que estar falando isso nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque o povo de Deus tem que se unir mais, unir mais, porque eu falo isso e sempre repito isso aqui, o inferno não está dividido, o inferno está unido para tentar derrubar a igreja do Senhor, e a igreja que somos nós, para dividir a igreja, né? Isso, para as divisões, né? E o povo de Deus precisa entender isso nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós já estamos passando tempos trabalhosos. E nós sabemos que tempos ainda mais difíceis hão de vir sobre essa terra. E se nosso povo continuar dividido entre placa de igreja, entre denominações, vai ser muito mais difícil nós caminhar. O interessante é que a gente está falando aqui, qual é o nosso objetivo? Falar do amor de Deus. Sim, né? sim. O irmão Luiz está aqui, representando a sua igreja, né? A Presbiteriana Renovada, nós também estamos aqui, mas o intuito nosso é que às vezes muitas pessoas, irmão Luiz, têm uma visão, às vezes ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali e às vezes tem um receio de conhecer por causa disso, por causa daquilo, e não, o amor de Deus, ele é como que eu vou... O amor de Deus se estende a todos, né? A todos, sim. E muitas pessoas sempre costumam dizer isso aí, que eu gosto muito, porque eu sinto uma responsabilidade muito grande. Às vezes muitos não estão acompanhando a gente agora por causa de algum... Está trabalhando, está na escola, enfim. Mas vão ver esse vídeo posteriormente, né, pastor Raul? Sim, com certeza. É uma coisa que fica gravada, a gente estava ouvindo aqui desde o início, que Deus, Jesus Cristo, né, ele ainda continua fazendo a obra, continua fazendo milagres. E depois dessa pandemia, é que nem aquela guerra que está lá na Ucrânia, né? Depois de uma guerra sempre vem aquele negócio da reconstrução. Sim. Tem que reconstruir, pessoas machucadas, pessoas que ainda estão receosas, ainda está acontecendo a guerra lá, né? Sim, e por que não dizer que nós também participamos de uma guerra? Sim. A guerra contra esse vírus que estava aí, né? Sim, e nós também agora estamos recomeçando, porque tantas pessoas que nessa pandemia, irmão Luiz, que não voltou mais. Tem bastante situações, né? A pandemia, né? A gente estava colocando culpa na pandemia, mas
houve um esfriamento, vamos dizer assim, né? Sim. Houve pessoas... Isso, vamos dizer assim, que aproveitaram No geral, esse né? distanciamento, né? Mas é aquele foco, né? Buscar eles que saíram também, Sim. tentar o resgate deles e continuar avançando, como foi dito aqui, o inferno não para. A igreja também não deve parar, deve continuar sempre avançando. A gente tinha muitos projetos, né? A gente tem muitos Tem projetos. ainda, né, né? Sim, professor? também tem umas ideias lá também. E a gente estava com um projeto de aula de música, a gente até iniciou com, acho que no começo tinha, quantos alunos tinha mais ou menos, Adriano? Você chegou a participar? Tinha mais de 10, pastor, tinha uns 12, 15, acho. Acho que tinha 15 alunos, se eu não me engano. Acho que 15 alunos já tinha, né? E quando estava no auge, assim, meio essa pandemia, a gente teve que parar. E tinha gente, pessoas até assim que mandavam mensagem, né, de outras denominações, ou até mesmo que não professam a mesma fé, né, assim, católicos, enfim. E estava participando com a gente ali. Depois da pandemia, a gente teve que parar. E hoje o recomeço é mais lento. É mais lento, ainda tem um receio, né? Ainda tem aquele receio, aquele medo, né, pastor? Medo, zelo, às vezes é um zelo acima, né, do extremo. Sim. É o que foi falado aqui, infelizmente, a gente sabe da gravidade do que aconteceu. Sim. Eu, o pastor Raul mesmo, esse dia estava falando, né, quantos cultos fúnebres a gente, bastante, infelizmente, né? Bastante. A gente teve que estar ali dando apoio para a família. Mas a gente sabe também de, tipo assim, não vou generalizar, os irmãos me entendam bem, mas muitos, né, estavam esperando essa oportunidade para tirar o pé mesmo. Sim. Né? Assim, o irmão falou, né? Teve um né? esfriamento geral, assim, né? Vamos falar assim, das igrejas como um todo. Sim. Teve um esfriamento, muitas pessoas, vamos falar assim, desanimaram, abandonaram, muitas até abandonaram, vamos falar, o que não dizer assim, até abandonaram. Talvez a sua caminhada com Jesus, talvez se decepcionaram com algumas coisas, principalmente, né, nessa questão, a gente está recém saindo dessa pandemia, né? Muitas pessoas perdeu familiar, perdeu amigos e tudo, então isso, ficou aquela marca, né? Para pessoas, muitas famílias enlutadas, tanto, né? Aquele negócio, pessoa com trauma, com medo, e então juntou tudo, né? Sim. Não é apenas uma causa. Esse negócio aí, essa pandemia trouxe muitos prejuízos. De forma geral. Isso. Tanto para a vida assim, pessoal, né? Econômica, tanto para o reino, né? Infelizmente. O irmão Lisandro, ele é profissional da saúde, ele pode até ele sempre passava algumas coisas para a gente e a gente ficava preocupado, né? E graças a Deus que não vou dizer que está 100% controlado, né? Mas já deu uma amenizada. Né? Em nome de Jesus, logo vai estar 100%, né? Só Sim, aproveitando aqui, só para deixar um abraço também aos nossos irmãos da IMO também. Nossa irmã Silvana, lá da IMO, está acompanhando e falou que a IMO está assistindo lá também. Um abraço para os irmãos da IMO. Nosso vizinho lá, né? Vizinho nosso de rua vizinho lá os irmãos lá são bênçãos. Estiveram aqui, acho que no programa retrasado, não sei. Os 15 dias que estiveram aqui também foi bênção de Deus também. E tava comentando, ficou lindo o templo, né? Ficou muito bom. Ficou até, vamos falar assim, né? Deus nos deu até mais do que a gente imaginava, né? A gente pensou que nesses 2 anos a gente só ia mudar lá para dentro, ia ter um banheirinho ali, uma coisinha lá. Praticamente ganhamos ali o banheiro, as ofertas dos irmãos ali. Piso também, pensamos que a gente não ia assentar o piso, foi feito piso. Agora a gente está partindo pro telhado. Qual que são os dias de culto lá? Então, os trabalhos lá na igreja são de seguinte forma. De segunda tem reunião dos varões, às 7h30, então, né, reunião de oração. Na terça tem reunião de oração das irmãs, círculo de oração também no mesmo horário, 7h30. Aí depois nós temos sábados, quando tem algum evento de algum grupo, né? A gente divulga aí bastante para o pessoal participar com a gente. Mas os cultos, né, é o domingo às 19 horas e de manhã tem a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Então esses são os nossos dias de atividades no
lá na igreja. A presbiteriana, ela tem bastante essa questão desse foco, assim, no estudo da palavra. Sim, sim. Assim. Tanto que, por exemplo, nós, né, ali da igreja, praticamente, pessoal, né, a base, vamos dizer assim, nossa, ali viemos todos da presbiteriana tradicional, né? E a gente cresceu, vamos dizer assim, né? Cresceu ali com a IBD, levar a criançada na escola e tal. Isso é importante. E na escolinha dominical, aprender, né? Trabalhar com as crianças. Usamos isso também, né? Tem um trabalho legal lá com o presbítero Zé Renato, com a Stephanie, com as crianças, mais alguns irmãos que ajudam eles, a Fran, a Gabi, que está junto agora também, Gabizinha. Um trabalho com as crianças, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Papai e mamãe que estão nos ouvindo agora... Levem as crianças na escola dominical, na igreja, né? Os trabalhos da igreja com as crianças. Muito bom. Né? Temos testemunhos, né, de algumas pessoas, mas o pastor sempre frisa também para a gente, né? E a gente sabe, eu como criança, né, que fui na igreja, né, na escola do Bíblia dominical, fica gravado. Grava. Criança gosta. Sim. Criança gosta, viu, pastor? Que é a melhor fase para você gravar gostava, as coisas, né? Muito. Aprender as coisas quando é criança, né? Porque você não esquece mais. Hoje em dia há muita inversão de valores, né, pastor? Sim. Acho que o povo pensa assim, é lógico que não é pecado, não é errado você levar o filho para passear num parquinho, não é errado. Porém, antes podia dar uma passadinha na escola bíblica dominical, né? É tão bom. Gostoso, né? A Bíblia mesmo nos diz, né? Instrui o menino que no caminho que ele deve andar. Como o irmão Luiz, eu infelizmente teve uma época que eu me afastei. Porém, os princípios, aquilo que eu aprendi quando criança, eu nunca me esqueci. Sim, sim. Né? Então, isso é a... É porque é que nem você fala, no momento ali da infância, tem um certo período de idade, que é onde, vamos falar assim, o adulto do futuro está sendo formado. Isso. O adulto que vai ser a personalidade, aquilo que a pessoa entende do mundo ali fora, está sendo formado num certo período de idade ali. Tem a questão do... Não lembro qual período que é, mas tem minha irmã, ela faz psicologia, né? Se formou esses dias. Então, ela está falando que certo período da idade da criança é ali que a mentalidade dela, o futuro adulto que ela vai se tornar, vai ser formado. E se você forma essa criança, que nem assim, nos caminhos do Senhor, você trazendo a escola bíblica dominical, ensinando ela, como a palavra fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer, ele não vai se desviar dele. Por mais que ele talvez tenha seu desvio ali, mas a semente sempre está plantada. Isso, ele já formou aquela mentalidade. Vai sempre se lembrar, né? Vai sempre se lembrar, né? De tudo que aprendeu, alguma coisa que ficou enraizado mesmo dentro dele. Muitas vezes a gente pensa que a criança não ouve o culto, né? Ela está aqui, está ali, mas ela guarda tudo. Sim, mas guarda tudo. As crianças, né? Não sei, o pessoal aí, né? Tem filhos aí, sabe que as crianças copiam o papai e a mamãe, né? Sim, é isso o que mesmo. o papai e a mamãe faz, a criança também vai fazer. Então, nossos irmãos e aí essa questão exemplos é uma coisa que eu admiro. Eu não tenho bastante. filhos, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu tenho um sobrinho que mora comigo lá, né? Então ele copia tudo que a gente já faz. Fica, é um reflexo, é um espelho para... a gente está falando dessa coisa, né? Tanto instruir a criança, como também, vamos falar, o cristão como um todo, né? Uma coisa que eu admiro bastante na presbiteriana é essa questão deles focar bastante no ensinamento da palavra. O pastor mesmo tem um pastor da presbiteriana que ele admira muito, né? Que é o pastor Hernandes, né? Hernandes Dias Lopes. Reverendo. É que nem vai, o homem tem um conhecimento tremendo e tudo, porque você vê que já tem essa cultura, tanto da presbiteriana, não posso dizer assim, talvez a mais tradicional, e também a renovada também tem essa cultura. Né? Saiu, vamos dizer assim, a ramificação da tradicional, né? A mesma vertente, né? A mesma vertente tanto de, vamos dizer assim, né? De estrutura, né? Estrutura. Sim, de e igreja, isso nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? É que nem a palavra fala, muitas das vezes, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Às vezes busca muito outras coisas e esquece do conhecimento da palavra. Por isso que às vezes, a gente fala, muitos às vezes são enganados. Muitos têm uma visão errada acerca do reino, acerca do ministério, acerca de tudo, né? E é bom a gente estar trazendo essas coisas assim aqui no Atos aqui, para vamos falar assim, às vezes até abrindo os olhos de certas pessoas que talvez tenham uma visão errada, talvez, às vezes não conhece a igreja presbiteriana, tem uma visão, vamos falar assim, só daquilo que ouviu falar, talvez não conhece a Assembleia porque tem uma visão que ouviu falar disso, isso, aquilo, e é bom a gente estar tendo essa interação, estar trazendo pessoas de outro ministério para a gente ter esse conhecimento e estar quebrando muitos tabus, né? Que o pessoal, às vezes, hoje em dia já vem pré-formado certas opiniões, certas ideias acerca de ministério, de pessoas.
Isso é muito válido pro reino. Porque é muito mais fácil, às vezes, as coisas negativas criar uma proporção, né, pastor Roy, do que as positivas. Para a gente que está envolvido com as coisas de Deus, assim, nas coisas da igreja, a gente vê que as bênçãos, as benfeitorias são bem maiores do que as coisas negativas, né? Sim. Mas, infelizmente, o que ganha mais o ibope é aquilo, às vezes, e é aquilo que marca as pessoas, infelizmente, né? Mas eu sou um milagre. Glória a Todos Deus. são milagres, né? Eu sou um milagre. E eu ainda posso dizer que o nosso Jesus, ele ainda faz milagres. Glória a Deus, com certeza. Eu estava ouvindo até um louvor esses dias, esse final de semana mesmo, que falava, né? São milhões, milhares e milhares de milagres, né? Tem até o corinho, né? Quantas bênçãos, quantas com relação, né? E esse outro louvor que eu vi esse final de semana, né? Mexendo no Spotify da vida aí. Falava, são milhões, milhares e milhares de milagres, todos diários, né? Que Deus faz pra gente, a gente nem percebe. E nós somos milagre de um milagre maior ainda, que foi Jesus se entregando por nós na cruz. O irmão né? louva também, lá no ministério? Faço parte do Ministério do Louvor lá. Ministério do Louvor? Parte. Que bênção, Deus. Prega, dá uma palavra. Só no susto assim, que participar. Só quando convida pra vir no Atos. A Bruno Léo chamou uma vez lá também. Não, a gente arranha, vamos dizer assim, dá uma arranhada, né? Pastor Raul também vai cantar um dia. Não, pessoal. Pastor Raul, aliás, aos irmãos aí que estão nos assistindo aí, entra na página IEAD, como é que fala? IEAD Ágape Itapira. IEAD Ágape Itapira, lá do YouTube. Isso, do YouTube, aí só colocar Atos Podcast. Isso. Na frente. E curte, compartilha, ativa o Chegando sininho. nos 1000, Pastor Raul vai cantar. Então, vamos Hashtag canta Pastor Raul. deixar vai essa cantar. história, vamos deixar essa história esfriar. Levanta essa hashtag. Levanta aí todo mundo. Eu creio que que Deus vai levantar uma geração que vai impactar. Amém. Esse Temos dia eu que estava acreditar preocupado, mesmo, pastor. confiar. Eu estava preocupado esses dias conversando aqui com alguns irmãos. Disse, irmão, nós temos que entender que essa geração nossa vai passar. Sim. Nós estamos dando continuidade em uma geração, pastor, que sofreu muito mais que nós. Nós estamos hoje passando temos as nossas, como que eu vou dizer, os dias maus, as dificuldades, de dar continuidade, assim, devido hoje em dia a rede social ela é boa para isso que a gente está fazendo, pregando a palavra, mas tem muita coisa também que aqui não serve, né? Manda bastante coisa, né? Chega muito mais rápido, né? As informações. Então a gente, infelizmente, a gente tem essa arma a favor e também na mão errada. Sim. É difícil. Usado por... Né? E eu estava preocupado, pastor Raul, irmão Luiz. Será que a gente está formando discípulos? Então, é uma coisa a gente se pensar, né? Eu converso bastante com o Zé Renato, né? Eu cheguei de comentar isso, já que a gente tem realmente deixado passar, né? Esquecer de formar, né, discípulos como Jesus formou entre os seus 12 e os outros demais que vieram, né? Mas será que estão formando pessoas, né? Sim. Cidadãos, cristãos, né? Essa é a ideia, é o foco da igreja, né? E de fazer discípulos, né? Para a ordem de Jesus, né? Até o pastor comentou, né? Um pouquinho, a gente estava trocando ideia aqui, né? E ficou gravado na minha mente. Nós temos um missionário no nosso ministério aqui, né? E a igreja em si, né? O Ministério Presbiteriano Lavada tem um órgão, vamos dizer, de missões, né? Que é a MISPA. E ele sempre vem aqui todo ano, né? Como ele é membro daqui da igreja, ele sempre vem ministrar aqui. Ele deixou gravado uma vez assim, né? Dois versículos, né? Ou vinde a mim, né? Que a igreja está aberta para receber todos. Vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados. Tremenda essa palavra, né? E vem a Deus, vem a Jesus e Ele te dá o conforto, te dá o descanso. Pronto, já recebeu o seu conforto e o seu descanso.
e agora você vai e faça discípulos. Vai e compartilhe aquilo que você, aonde você encontrou, né, o seu alívio, o seu descanso. Vinde e vai, são duas. E isso duas ações aí. É uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Porque, vamos falar assim, a gente vê principalmente o cristianismo. Nós vemos uma inversão de valores cada vez maior. Cada geração que passa parece que perde valores, perde coisas que não poderia perder. E a gente fala assim, e as próximas gerações que virão à frente, enquanto Jesus não voltar? Essa é a minha preocupação, pastor Roy, da gente não abrir mão de princípios. Sim. Né? A gente pode até, às vezes, usar uma forma diferente aqui, outra lá, mas o nosso princípio, que é a espinha dorsal, é a palavra do Senhor. O princípio é inegociável, né? É a palavra do Senhor. Valores, então, essa é a nossa responsabilidade, é aquele equilíbrio que é só o Espírito Santo que pode nos dar, né? Sim. Porque nós temos que nos preocupar. A nossa geração um dia se vai. Sim. Pastor? Ela passa. E nós temos que... O que nós estamos deixando para as próximas gerações, né? De legado ali. É o que o pastor sempre fala. Qual o legado que nós estamos deixando para essas gerações futuras acerca de evangelho, acerca da palavra de Deus? Porque a palavra, ela é suficiente. Sim. Né? E a gente vê, eu fico preocupado às vezes com pessoas que tentam atrair pessoas de uma forma que, tipo assim, que não seja a palavra principal. De acordo com a palavra. Isso, vem para a igreja, o nosso clubinho de fim de semana, né? Vem aqui. Não, e a gente sabe que não é isso, né? O foco é bem maior, né, pastor? Sim. O evangelho é muito mais abrangente do que isso, né? E quando a pessoa realmente decide seguir a Cristo, ela tem que entender tudo isso. Que, vamos falar assim, que com o evangelho, quando você aceita a Cristo, é como se fosse um pacote que vem. Não vai ser só facilidade, não vai ser só um mar de rosas. Com isso vai vir também as dificuldades. É que nem a palavra fala, Jesus em nenhum momento ele vai nos falar que a caminhada nossa seria fácil, que seria um mar de rosas para nós caminhar. Só que uma coisa ele garante, que a chegada e o final valeria a pena. Isso, essa é uma certeza que nós temos. Eu creio. Por mais que difícil possa ser a caminhada, por mais difícil que possa ser, que nem a palavra fala, andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, mas nós sabemos que o final dela é aquilo que nos enche de esperança, aquilo que nós almejamos, que é o reino de Deus. É a promessa que Jesus deixou, né? Sim. Até que os comentários do irmão bateu com a pregação de ontem lá na igreja. Né? Que vamos dizer assim, né? As dificuldades realmente vêm, Jesus não deixou que é um mar de rosa, mas ela realmente vem para a gente crescer. Né? Aprimorar, né? Aprimorar, crescer, ter um crescimento que fica bem claro, né? Que a pregadora ontem, né, falou, né? Cada um aqui, o pastor ali, o irmão que está no suporte, os irmãos estão assistindo aí, tem uma experiência ou o que Deus é para você, como Deus se apresentou para você. Você tem na sua memória, no primeiro contato. Esses dias também tive oportunidade de ministrar um louvor, né? A gente vai passando as situações da vida, é muito prático hoje, falando da internet, dos acessos, ele é muito prático. E às vezes entra no modo robótico, automático, né? Vai fazendo tudo no automático. E às vezes vem os dias maus, né? Das nossas vidas, ou né? O choro dura uma noite, né? O período noturno na sua vida, né? E a gente só tem que lembrar, né? De uma coisa assim, né? Do primeiro dia, quando eu ouvi de Jesus, né? O que eu senti? Qual foi lembrar o que ele foi para você, né? Que ele continua sendo, né? Mas talvez ele está nesse momento do dia mal, ele está querendo mostrar outra forma, né? Outra coisa que ele é também. Porque ele é abrangente, ele é tudo, né? Deus, se resumir, Deus é tudo. Se for falar, não vai ficar a noite inteira aqui falando que Deus é presente. Ontem teve o nosso pastor aqui também, né? Pastor José Taíde, e ele falou acerca de missões, né? Um culto de missões, e ele falou também acerca da diversidade, que a diversidade, na verdade, os dias maus, as dificuldades para nos lapidar.
Isso. Né? É que nem fala, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos foi o que nos fez chegar até aqui e ser quem nós somos hoje. Sim. Na presença de Deus. É que nem assim, vamos falar assim, para se formar, vamos falar assim, um cristão rígido, alicerçado na palavra, tem as dificuldades. Como você vai saber se ele está firme ali com Cristo, se não vier as adversidades, para colocar à prova realmente a sua fé, a sua crença, se realmente você crê que o Senhor, o nosso Salvador, é aquele que te sustenta, é aquele que cuida, porque é difícil nós falarmos de uma coisa que nós não experimentamos. Vamos dar um exemplo. Às vezes eu posso dar uma coisa, um café, alguma coisa. É difícil eu descrever para quem está assistindo se a pessoa não está podendo experimentar. Eu posso falar assim, o café está maravilhoso, o café está doce, ou está mais amargo e tudo. Mas a pessoa que está só ouvindo eu falar, se ela não experimentar, ela não vai saber o que é. Assim também é a nossa caminhada com Cristo. Como que eu vou falar de um Jesus, vou pregar um Cristo que cura, se talvez eu não passei por uma experiência onde Ele me curou? Como eu vou falar de um Cristo que liberta, se eu não passei por experiências onde Ele me libertou? Como que eu vou falar para um Cristo que salva, se eu também passei por essa experiência de ter aceitado Ele e saber que em Cristo nós somos salvos, pela graça de Deus? Então, certas experiências servem para nos mostrar que realmente Ele é Deus sobre a nossa vida. E é que nem o irmão falou, é Deus em todas as circunstâncias, nos dias maus e nos dias bons. E nós temos que tirar lições dos dois. Nos dias bons, nós sabemos dar glórias a Deus, saber que nós continuamos caminhando com Ele. E nos dias maus, é saber que ainda nos dias maus, Ele está, às vezes, nos moldando e nos ensinando algo também nos dias maus. Eu vejo o Evangelho dessa forma. Nos lembra de um personagem, né, pastor? Davi. Sim. Antes de Golias, teve leão, teve urso, teve pasto, teve anonimato, né? Antes dele tudo preparou foi ele. O último a chegar na mesa. Antes do Golias, depois do Golias, ainda teve perseguição do rei Saul. Até o final, até o final da sua trajetória, né? Ou seja, para chegar até ali, teve o processo de experiência, né, de lapidação. Sim. Ele não chegou lá, mas a hora que ele chegou, né, o que está acontecendo? Ele está afrontando, mas vocês não estão percebendo? Ele não está afrontando o exército, ele está afrontando Deus. Ou seja, até aqui Deus nunca me abandonou. Você acha que Ele vai me abandonar agora? Né? É tremendo isso, né? Então, quando ele chegou ali na presença de Saul, não, você não vai dar conta, eu dou. Eu já tenho experiência. Já derrotei urso, já derrotei leão, e não vai ser diferente com esse cidadão aí. Isso aí que o senhor falou é interessante. Assim, eu tenho experiência. É que assim, quando esse dia mal chegar, falou assim, não, é onde o irmão falou. É eu separar e talvez olhar para trás nesse sentido. Falar assim, não, mas eu já passei coisa mais difícil com Deus. Eu já passei adversidade pior, mas eu cheguei até aqui. É o que Samuel vai dizer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, até aqui o Senhor nos trouxe, e o Senhor, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre a promessa. Então, se o Senhor prometeu que Ele estaria conosco, mesmo na dificuldade, nós temos que crer. Então, se nós falamos, até aqui me ajudou o Senhor, então se Ele me ajudou até aqui, não vai ser agora que Ele vai me largar. E isso é o que, vamos falar assim, que às vezes dá força para a gente enfrentar as adversidades, as dificuldades que vêm. Às vezes, talvez você que nos assiste nessa noite está passando aí por esse momento noturno que o irmão Luiz mencionou aqui. É muito bom, eu gosto muito desse versículo. Tem até um hino que a gente canta aí, né? Como que é? Que a gente louva. Eu gosto de ver o pastor. É o hino da Débora e Leia, o choro. O cantor aqui, Elisandro. O choro da Débora e Leia. Mas eu acho que tem alguns irmãos que talvez não se lembram. Aliás, não mudou o assunto, não. Aliás, eu quero parabenizar aqui o Ministério Deus e Amor, que eles completaram aí 60 anos, se eu não me engano. Se tiver algum irmão da Deus e Amor aí nos assistindo, pode me corrigir. Mas parabenizar todos os irmãos aí, né? A trajetória tremenda por essa também, né? trajetória. A igreja de muita oração. Estou falando porque esse hino que eu citei aqui, o choro, é da Débora e Leia, que é da... Eu não lembro qual é esse louvor. Você lembra? Um trechinho para aumentar a audiência lá. Saudoso missionário Davi Miranda. Oi? Um trechinho dele para aumentar a audiência lá. Os irmãos aí que agora o pastor vai dar um trechinho só desse louvor aí. Você já aproveita, já curte, já compartilha já essa live aí para alcançar outras pessoas. Amém, pastor? O pessoal aí tá pedindo, amém. Tá querendo. Glória a Deus, pastor. O senhor sabe que isso um dia vai ter retorno, né? Sim. A hora que bater os 1000 inscritos aí... os 1000 inscritos.
E do mesmo jeito, eu vou escolher o louvor ainda. Eita, aí é complicado. Cada vez vocês estão complicando mais. Os irmãos começou com esse negócio aí de cantar, porque é que nem eu falo, irmão. Aqui, eu gosto da palavra. Eu gosto do ministério de louvor e tudo. Mudou o assunto, você viu? Mudou, né? Aí os irmãos estão doidos querendo tentar desenvolver esse ministério do louvor aí, mas eu creio que O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Amém? Glória a Deus. Olha. Glória a Deus. Depois dessa palhinha aí, merece até um curtir, um joinha seu e um compartilhamento aí. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Isso é muito... Pastor, eu já passei por muitos períodos noturnos na minha vida. Sim, sempre tem, né? Creio que o irmão Luiz também já passou. O pastor Odaro deve, com certeza também passou. E esses dias mesmo da pandemia, você vê que coisa interessante, o irmão Luiz, que vai falar que não ficou preocupado, né? Estou sendo, não. Sim. Ficamos muito preocupados, né, pastor Roy? Sim. A gente não tem um prédio próprio, né? A gente paga aluguel. E a gente falou, e agora, né? Como que a gente vai fazer? Mas Deus sempre supriu as nossas necessidades, né? Sim, com certeza. E eu creio que está vindo um tempo aí de bênção. E foi, vamos dizer assim, foi até nessa questão dessa pandemia, né? Porque aí com as igrejas com as portas fechadas, teve que fechar e tudo. Aí nós começamos a fazer a questão das lives, né? Começamos a fazer a live. E foi aí, eu creio que aí que Deus começou, desde já, assim, desenvolver o trabalho, que é o que nós estamos fazendo hoje, dando continuidade. Começou com as lives, quando a igreja... Por causa da necessidade que precisava, né? Da igreja estar com as portas fechadas. E isso também, eu creio que foi um gatilhozinho também para nós estar desenvolvendo também o Atos Podcast também que nós estamos fazendo hoje também. Nós encontramos uma maneira, nem a gente fala, irmão Luiz, é uma maneira da gente estar falando da palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira fácil, para atingir não só o pessoal evangélico que está assistindo, o cristão que está assistindo, mas o intuito nosso é de qualquer pessoa que possa estar vendo esse vídeo, que vai estar vendo posteriormente, tá entendendo quando nós estamos falando acerca desse Jesus, acerca do evangelho, do reino, e tá podendo plantar uma semente no coração de cada uma dessas pessoas, e tá trazendo essas pessoas, e para essas pessoas entender que o dia mau não dura para sempre. Como a palavra que o irmão falou, assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, se você está passando um dia mau, saiba que o dia mau não vai durar para sempre. Sempre vai ter o raiar do sol. E nós sabemos que até mesmo o dia mau que nós vivemos aqui nessa terra, nós sabemos que esse dia mau também vai ter um fim. E vai ser quando Jesus voltar e a promessa do Senhor se cumprir, quando Ele disse que virá buscar a igreja do Senhor, né? Sim, sim. Maranata, ora vem, sim. Senhor Jesus. É uma coisa que sempre nos enche de esperança, né? Essa é a nossa esperança, né? O que a gente espera, né? Na Bíblia fala, alguns esperaram o Messias, né? Os judeus, né? Vamos pegar assim. Judeus ainda esperam o Messias, né? Alguns já aceitaram, né? O Messias já veio, né? Só que... Estão esperando até hoje. Alguns estão esperando até hoje, né? Os mais raiz, vamos dizer assim, né? Sim, os mais ortodoxos. Isso, né? Ortodoxos. Né? Mas vamos dizer que, para nós, Jesus já veio e deixou a maior esperança, que é essa agora, que a gente tem que divulgar para o pessoal, né? Cumpriu o ID, né? Isso, cumpriu o ID, ele é seu Salvador, mas essa é a próxima, né? Ou a última de mato, promessa, né? Que ele vai voltar porque ele preparou um lar para a gente, né? Preparou um lar que todo mundo procura aqui, né? Ninguém quer chorar, ninguém quer sofrer, ninguém quer... Todo mundo quer estabilidade, alegria. A vida perfeita, que muitos almejam, que acha que é aqui nessa terra, mas a vida perfeita nós sabemos que é só quando essa promessa se cumprir. Né, falando como cristãos aqui reunidos, né? Esse é o nosso compartilhamento com as outras pessoas, né? Sim. Que Jesus salva e que Ele vai voltar. Então, isso é tremendo, né? Essa é a nossa mensagem, né? Nós que estamos na época da graça, né? Na graça de Deus aí, né? Derramada sobre as nossas vidas. Nós assembleianos, ele fala, Jesus salva, liberta, cura
batiza com o Espírito Santo e um dia ele vai voltar. Levar para morar no céu ainda, né? Morar no céu. E hoje a gente está entrando também nesse assunto assim também, que vamos falar, Jesus deixou essa missão para nós. A missão não foi só para os apóstolos, o ir de pregar o evangelho a toda criatura, aos confins do mundo, que lá não foi só para os apóstolos. É que nem a gente brinca, nós estamos vivendo Atos 29. Nós estamos dando continuidade, vamos falar assim, naquilo que os pais da fé, os pais da igreja começaram. E é que nem a gente entra naquela questão que a gente estava falando. E a nossa geração tem essa responsabilidade de estar não deixando se perder aquilo que já chegou até nós. Sim, que é os ensinamentos puros de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. E não deixando, vamos falar assim, que as próximas gerações venham corromper aquilo que a palavra, que realmente o evangelho ensina, né? Que é a questão da graça, da salvação, que veio através de Jesus. E essa questão assim de propagar o evangelho é o que a gente está falando. Nós sempre falamos aqui, irmão Luiz, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não muda. A mesma palavra que foi pregada no Antigo Testamento é a mesma que Jesus pregou e a mesma que nós pregamos hoje em dia. A palavra não muda. Nosso Deus, da mesma forma, é o Deus que foi no passado, é o Deus do presente, é o Deus que será eternamente na nossa vida. Só que é o que a gente sempre fala. Só que as nossas estratégias de pregar a palavra, de alcançar essas vidas, nossas estratégias têm que mudar, porque o mundo mudou. Ou seja, e o que nós encontramos hoje também, que é uma ferramenta tremenda e uma estratégia para poder estar levando essa palavra, é a questão das redes sociais. É a questão da internet, porque aqui, assim, a gente sempre fala, talvez num culto, às vezes você consegue alcançar um número de pessoas ali, mas através disso aqui que nós estamos fazendo, esse vídeo vai chegar a pessoas que às vezes nós nem conhecemos, que nós nem imaginamos que vai estar chegando essa palavra, mas a pessoa vai estar ouvindo, tá? Ouvindo nós falar desse Jesus e ouvindo nós falar dessa esperança que nós carregamos conosco, de um dia tudo isso, todo o sofrimento, todo o choro, todo o Covid vai passar, lá é glória eterna com o nosso Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Fala do novo endereço da igreja, irmão Luiz. Então, está ali na Igreja Presbiteriana Renovada, né, de Itapira aqui. Hoje está ali na Almirante Barroso, próximo ao Canil da Guarda, ali, né? Próximo à Escola Isaura. Novo prédio que não sei se terminou de construir, mas ali próximo. Estamos lá todo, né, domingo às 19 horas temos o culto da família, né, o culto de adoração ao Senhor. Às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E durante as semanas aí os trabalhos dos grupos, né, do ministério aí. Glórias a Deus. Então você aí que está nos ouvindo, né, quer fazer uma visita pra gente, só ir lá e a gente dá uns glória a Deus, tá de portas abertas. Portas abertas para todos ali, né? Isso é bênção, Deus. O reino é isso, né? Mandar um abraço também pro evangelista Zé Renato. Né? Evangelista, presbítero também. Presbítero também. Também. Eu também sou presbítero, né? Comentei, eu também sou presbítero. Ah, é? Que benção. É que às vezes a gente fica chamando assim de irmão e tudo, às vezes a gente pega, às vezes deixa esse costume dessa questão da formalidade e tudo, mas a gente sempre tem um respeito e tudo, né? Mas então, a gente não deixa de ser irmão, né? Não, vai ser irmão em Cristo. Sim. Na fé. Glórias a Deus, amém? Os irmãos que estão nos assistindo aí, chegou a hora que o Elisandro gosta, que é a hora, um quadro que nós temos aqui, irmão Luiz, que é o Descontraindo. Descontraindo é um jogo de perguntas aqui, o pastor também ama também. Na verdade, o Descontraindo depois, eu acredito que talvez este seja o último Descontraindo com essas perguntas aqui, depois nós vamos tá mudando um pouco aqui esse Descontraindo. Eu gosto quando ele fala descontraindo. Descontraindo. E tem um trocadilho aqui, né, que é Descontraindo por quê, Lisandro? Por causa que são 10 perguntinhas aqui, a gente fazer um bate-papo, aqui. Entendeu? É 10. Descontraindo. É 10 contraindo. Entendeu? Isso aqui é jogada de marketing. Só uma perguntinha aqui, irmão Luiz, pra gente tá falando mais um pouco, tá? Descontraindo um pouco. Amém? A primeira, mas é tranquilo, tudo tranquilo. O pessoal geralmente fica preocupado com o que vai sair daí, mas é tudo tranquilo. Um defeito seu? Defeito? Nossa, eu sou ansioso. Ansioso? Sou ansioso. Eu também sou um pouco ansioso, também tenho ansiedade, né? Eu te falei, você mandou mensagem ontem pra mim e eu tava. Já ficou. Nossa, o que tá acontecendo? Eu também, eu sou um pouco assim também. Às vezes você fala pra mim uma coisa na segunda-feira, vai ter um compromisso na sexta, eu fico a semana inteira pensando. O que vai acontecer? O que é sexta-feira?
Que você, vou amanhã lá, o que vai acontecer lá? O que vai acontecer? Não sei. Ai, meu Deus. Ai, Deus, calma eu aqui. Aí quando chega, vê que é bem tranquilo. É tranquilo, bem, né? Mas é começar. E um medo. Medo? É. Vixe. Medo, sei lá. Medo tipo... Qualquer um medo que você tem, você fala, nossa, isso aí... Tanto faz. Eu tenho medo da altura. Você tem medo de altura? Eu tenho medo da altura. Meu tamanho já diz, né, que eu tenho medo da altura. Eu de altura, eu acho que eu tô bem tranquilo de altura. Eu tenho medo também, de altura. Se cair também, Hã? não vai demorar muito pra cair. Se tem cair... algumas... A Ana, né, que é líder do Ministério da Adoradância, né, ela tem vontade de pular de paraquedas. Não sei se os irmãos já pularam aí, né? Eu paraquedas não, mas eu tenho vontade de asa delta. Eu acho que paraquedas, eu acho que a sensação deve ser diferente, porque é queda livre, né? Eu falei, se eu for pular de paraquedas, a hora que eu pular lá, Jesus levou já. É 2. Eu também não vou. Eu acho que eu Vai fico... só, já foi. Levou. Pular já levou, né? Deve ser uma sensação muito... Não deve ser uma sensação fácil não, hein? Porque queda livre... Agora asa delta, eu acho que eu teria coragem, viu? Teria vontade também, né? Asa delta ou então é paraglide? Que é aquele outro lá, que parece um paraquedas, só que já vai aberto já. Não é parapente, é paraglider, sei lá, alguma coisa assim. Não sei, quem está nos assistindo depois procura no Google aí. Parece um paraquedas, só que ele já vai aberto já. Já vai aberto, você vai só planando. Não tem a questão da queda livre, né? Porque o paraquedas você tem a queda livre primeiro para depois você abrir. Esse aí não, esse aí você já começa planando. Então acho que aí já tem uma segurança um pouco maior. Pelo menos você sabe que o paraquedas já está aberto. Já está aberto. Né? Agora não tem aquele medo de ele não abrir. E o que te tira do sério? Tira do sério? Coisa que te irrita, tira do sério. É eu falar uma coisa e a pessoa fazer outra. Fazer totalmente ao contrário. Eu ansioso, a pessoa vai desse jeito, aí a pessoa faz do meio contrário. Aí pronto, aí já fica doido já. Tem melhorado para não sofrer tanto com isso, né? Mas depende da situação, né? Depende da situação. Às vezes assim, tem certas pessoas, assim, às vezes a pessoa certas pessoas são perfeccionistas, às vezes, por exemplo, assim, você quer que a pessoa às vezes faça daquele jeito ali que você quer, assim, quando a pessoa não faz, eu tinha bastante isso, depois eu melhorei. Às vezes eu pedisse alguma coisa para a pessoa fazer, só que eu era perfeccionista, eu falei assim, mas, por exemplo, coloca essa xícara aqui para mim. Não, mas era para ter colocado assim, eu já assim, ficava ou você meio... indicar a pessoa, não, faz desse jeito, aí a pessoa vai lá e faz depois vem ou dá errado a situação, né? Assim, mas não vou nem fazer desse jeito. Por que você fez do outro jeito? Aí já perde a paciência. Eles não tiram sério, né? Uma coisa que deixa você feliz. Eu feliz? Olha, sinceramente tipo, adoro cantar, louvar. Então, quando eu estou triste, às vezes quando tá triste a gente não consegue às vezes, cantar, mas a gente põe a música lá. Mas quando eu estou ali ministrando na presença de Deus, tá reunido com o pessoal, né, com os meus amigos ali, né, de fé, né. E é o que a gente sempre fala, né, Deus habita no meio dos louvores, né, então louvar é uma coisa que sempre... E quantas vezes, né, falando de diamar, você está angustiado, triste, vai cantar, isso deixar a tristeza pro lado, vai cantar e receber um conforto, vamos dizer assim. Porque às vezes, quando a gente está passando por certa dificuldade, às vezes tem pessoa... Eu já vi pessoas até falando, até pessoas que às vezes estavam passando por processo de depressão, só que quando colocavam um louvor, começavam a escutar um louvor, parece que aquilo amenizava. E vamos ser sinceros também, nós vamos pegar um pouco assim acerca da palavra. Nós temos lá Saul, quando era atormentado por um espírito mau, lá que quando Davi dedilhava a harpa, tocava a melodia na harpa, aquele espírito se retirava. Então tem essa questão, vamos falar, um poder muito grande também no louvor, na adoração a Deus, né? Isso é tremendo. Eu gosto também, é uma coisa que deixa eu feliz também. Eu não sei, não louvo, mas eu gosto de ouvir. Bastante mas louvor. você vai, né? O pessoal vai subir no mil aí. Aí o pastor vai escolher a música. Eu não sei se eu torço pra esse negócio chegar rápido ou se segura um pouco. Aí tá nas mãos de Deus, né? Eu creio que Deus vai dar. Eu quero estar aqui nessa posição aqui, creio que Deus vai dar graça. Olho no olho. Ou então qualquer coisa a gente troca o apresentador também. O Elisandro vem pra cá, eu fico ali na técnica ali. Mas vai ser bênção de Deus, vamos deixar isso pra lá. Um personagem bíblico favorito seu? Favorito? Foi citado aqui, né? Gosto muito de Davi. De Davi? Gosto muito de Davi. Gosto da história dele, mas se for contar aí, né? Como jovem, experiente, vamos dizer assim. Tem José do Egito lá.
Daniel e seus 4 amigos são pessoas que ficam Medo também. realmente tirando Jesus, mas são realmente pessoas, Geralmente né? é sempre os mesmos, né? A turma fala sempre desses personagem, né? mesmo. Porque eles, querendo ou não, todos ali, né? A Bíblia, né? Se completam, o Velho Testamento e o Novo Testamento se completam, né? Mas são pra gente que Teve uma cresce, né? Vai trajetória crescendo nessa trajetória, você vai bonita, vendo, né? Tanto que eles passaram, os crescimentos, as lições que eles deixam, cada um ali, os outros personagens Sim, também. cada um da sua Pegar, forma, por exemplo, Gideão deixa um exemplo interessante pra gente também. A Mas Bíblia é cheia são de- pessoas que gravam, né? Elias, né? Pessoas que inspiram, né? Poder fazer igual eles e tal, né? Ser um pouquinho parecido, né? Porque, né, cada um tem a sua diversidade, né? Cada um o seu jeitinho, né? Sim. Né? Isso que é interessante da palavra, né? Não só Você vê cada um gerações, deles, né? Samuel, tal, né? Tem gerações atuais, né? Mas que tem um coração, uma inspiração como eles tiveram, né? Sim. São problemas que ficam na nossa... É que nem assim a gente fala, né? Cada um teve a sua contribuição, cada um teve a sua personalidade, Deus usou de tal maneira. Vamos falar, nos dias de hoje também não é diferente também, né? É lógico, vamos falar assim, talvez, eu vejo dessa forma, talvez não com tanta intensidade com esses homens que, vamos falar, que foram registrados na Bíblia, né? Porque eu creio que ali também era muita dedicação a Deus, era muita renúncia. E eu, às vezes, vamos ser sinceros, né? É o que falta, às vezes, de nós hoje em dia. Mesmo, né? Sim. Porque você lembra deles, Porque Deus não mudou, né? Deus é o mesmo. mesmo. Sim, Mutável, nós né? que mudamos. Sim. Agora umas perguntinhas mais tranquilas que ainda. Frio ou calor? Vixe. Então, eu não posso escolher meio termo, né? Senão eu tô na roça, né? Fica no... Senão Deus também fala, faça frio, não posso ser morno, não posso ser frio, nem quente, nem nem morno. Então, frio ou quente, né? Então, vamos ver. É interessante isso aí. Agora que o pessoal às vezes não posso ser morno, né? Porque eu não gosto muito do calor, porque muito calor dá trabalho, né? Você fica suando o dia inteiro, tem que ficar trocando de roupa. Frio, se você for levar do lado bom, frio é mais gostoso, você fica mais quietinho no seu cantinho. Mas como eu sou uma pessoa que, além de ser ansiosa, é inquieta, então o frio não me ajuda muito. Eu vou um meio termo, assim, eu preferiria mais o calor, porque eu consigo fazer mais coisas. Calor. Não um calor muito extremo, mas um O calor pessoal mais... aqui tudo prefere o calor. Acho que mais é eu só mesmo que gosto do frio. frio, Não, eu gosto do frio também. Ah, você gosta Não, do frio, mas né? porque, tipo, né, no frio você faz mais limitado. vamos Frio dizer. é ruim pra moto, né? Eu ando de moto no frio. Então, eu não gosto da moto no frio, né? Mas tipo assim, pra você, querendo ou não, se você querer fazer algo, você fica mais disposto a fazer. Se tiver frio, você não vai estar disposto a fazer nada, né? É verdade. Mas um A calor... A moto é uma das... né, um dos vários... Dos contra, tem os prós e os contra, né? Isso, a É, que nem fala, facilidade né? de você costurar o trânsito aí, né? E o nosso Deus é rapidão, tão perfeito, assim. né? Nosso Deus deixou os dois para ter esse equilíbrio, né? Ele deixou o frio, deixou o calor aí. mas É a não perfeição extremo, das perfeição, coisas que com Deus certeza. cria, né? Equilíbrio aí, né? Agora outra perguntinha aqui. Doce ou salgado? Eu prefiro salgado. Salgado? E eu também, eu sou um salgado também. Gosto de um Não, doce, mas entre doce e salgado, eu prefiro salgado que sacia mais, vamos dizer assim, né? Um doce. Eu também, eu sou assim também. Uma pizza, um lanche. E lembrando aí também, né? Talvez você tenha um empreendimento aí de lanche, de pizza, se quiser nos patrocinar, manda um aqui no dia, na segunda-feira, aqui às 7h30 aqui, nós vamos estar divulgando também o seu trabalho, divulgando o seu empreendimento aí, pode ficar à vontade, deixa Deus te usar, amém? Já fazer esse merchan, né, pastor? Nós vamos fazer o merchan, uma propaganda aqui. Agora outra pergunta aqui que o pessoal também tem uma certa resistência nela. Todd ou Nescau? Isso eu não tenho, eu tomo Nescau. Né? Você falou, o pessoal geralmente às vezes dá aquela pensada e tudo assim. Não, nada contra o Todd, mas é Nescau. Lembra e o Todd Nescau não patrocina nós não, né? É que nem a Pepsi ou Cola, Pepsi ou Coca. E é Coca. Eu nesse ponto, sinceramente, eu prefiro, eu acho que a Pepsi é um pouco mais docinha. Mas também nada contra a Pepsi, mas se for eu acho ela um pouco mais... Vou comprar uma Pepsi, Coca. você vai na vermelhinha, né? Com certeza. A não ser que for aquela garrafa de vidro, né? A garrafa de vidro, sei lá, tem um sabor especial. Diferente, aquela garrafa. A de vidro. Um superpoder, se você tivesse, qual que você queria ter? Então, eu já fiz uma vez uma dinâmica lá com os adolescentes, né? E, tipo, o superpoder que eu escolhi na época lá, eu não mudaria. Porque um dia, se permitir, né? Se eu estiver vivo, em vida, assim, né? Eu queria voar. Eu também, eu queria voar também. Deus permitir, né?
Se ele voltar, né? Se a minha geração estiver vivo e ele me arrebatar, seria impressionante, né? Voar, né? Mas era voar mesmo, assim. Eu também já andou de A avião? sensação. De avião já. Já andei de avião uma vez só, uma vez. Pelo menos ali você olha pela janelinha, dá pra você ver como é que seria, talvez. Ainda, né? Quer voar e tem medo de altura. Olha deu uma certa contradição. Uma contradição bem, né? Louca, né? Mas... Eu também acho que voar deve ser bem interessante. Pra gente finalizar esse quadro aqui, algo que marcou a sua vida. Algo que marcou a minha vida? Um momento que aconteceu na sua vida e que ficou marcado. Olha, vou citar uma situação que eu estava muito triste, uma coisa particular aconteceu comigo, né? E se eu me lembro bem, vamos dizer que eu poderia estar em processo depressivo, vamos dizer assim, né? Faz uns 5 ou 6 anos. Eu tive uma outra situação agora recentemente, mas foi um tipo que eu não sentia um nada, vamos dizer assim, né? E numa bela noite, assim, né? Meio quietinho em casa, no canto lá, senti realmente Deus falar comigo, né? Eu pensava muitas coisas. A gente geralmente, quando faz alguma coisa, né, não dá muito certo, né? A gente fica meio... Nossa, eu sou nada, eu sou isso, sou aquilo, sei que lá. Isso é bom, às vezes, você falando isso, porque às vezes tem pessoas talvez que estão nos assistindo e vão nos assistir, talvez estão passando por momentos como esse, né? E assim, o mesmo Jesus que alcançou você, tirou você dessa situação, para você estar onde você está hoje, é o mesmo Jesus que pode estar alcançando. Sou nada, sou isso, não fiz errado, tal. Tanto que quando eu tenho uma situação hoje, atualmente, eu não penso dessa forma. Lógico que eu tenho a minha crise um pouco assim, de ansiedade, né? Mas não é nesse foco. Mas nesse dia eu estava realmente... E veio uma luz assim, né? Uma luz, fala com o Espírito Santo falando comigo mesmo, né? Que fala que, tipo, a Bíblia não fala que nós somos um nada, não somos isso, somos aquilo, né? Nós somos, né? Nós aceitamos Jesus, somos filhos, né? Ele nos chama de amigo, nos chama... Ele fala... Então, ele falou assim, ó, bem prático e às vezes escuto em algumas músicas e tal, e até... E alguns outros ministros de louvor conhecidos aí, né, do mundo gospel, né, falar que a gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Então, você acorda aí que você não é isso que você está pensando, não. O que a Bíblia fala que você é? Que você é filho amado, que você... E isso que você falou, essa questão assim... Somos você falar mais assim, que vencedores. Mais que vencedores, que somos mais que vencedores. Então, de Deus, né, vamos dizer assim, a gente nunca vai viver nada negativo. Sempre vai ser algo que nos puxa para cima, nos levanta, né? O negativo vem sempre da gente, né? Mesmo quando a situação, às vezes... Quando a situação é difícil, complicada, diversa. Isso, a gente pensa que a gente... Um beco sem saída, tá lá né? embaixo é impossível. É impossível. A presença de Deus na nossa vida, ela sempre nos eleva e fala, não, você não está só. Você venceu várias vezes. Eu mudei sua vida, eu até que estou junto e vai continuar desse jeito. Você pode ver que a mente já muda, o ânimo já... Né, pastor? E isso que o irmão Luiz falou é interessante, isso aí que ele falou, que bastante, a gente vê bastante nos dias de hoje, principalmente jovens, com essa questão assim, mas eu não sou bom o suficiente, a pessoa é melhor do que eu, ainda mais assim por causa do mundo que nós estamos vivendo. Vamos falar assim, o mundo querendo impor um padrão para os jovens, um padrão que é, vamos falar assim, aquilo que o mundo acha que é o bonito, acha que é o correto e tudo. E tem muita gente que às vezes acha que se não enquadrar nisso, a pessoa é diferente, ela não quer se aceitar. E vamos ser sérios, até a taxa de suicídio por causa dessas coisas tem aumentado bastante. É um assunto bem interessante. Talvez tem jovens que talvez vão estar nos assistindo que tá com isso na cabeça, falar, eu não sou bom o suficiente, tem pessoa que é melhor do que eu, isso, aquilo é mais bonita do que eu, isso, por causa que o mundo está tentando implantar um certo padrão na mente das pessoas e está levando muitas pessoas a entrar nesse estado, um estado depressivo, um estado que a pessoa já, vamos falar assim, não se ama mais, a pessoa não quer sair mais de casa, muitas pessoas ficam só dentro do quarto, e é uma coisa que eu vejo que está afetando bastante os jovens. Então você talvez que está nos assistindo, saiba que para Jesus você tem um valor tremendo. Para Jesus, né? O mundo às vezes não conhece o seu valor, mas Jesus sabe o valor que você tem, sabe que você é especial para Cristo e que Jesus ama a sua vida. Sim. E reforçar para a gente também, né? Por exemplo, sou um cristão, né? Um servo de Deus e está nessa situação.
porque tinha acontecido um fato na minha vida. E lembrar, né, que a gente fala de Deus, do Pai, né, do Filho, e eu sempre quando tenho a oportunidade de falar, né, a gente tem que lembrar do Espírito Santo, que ele é o nosso companheiro, né? Companheiro para a vida toda, né? Para todos os momentos. Todos os momentos. Jesus foi para o céu e mandou o Espírito Santo para nos acompanhar, né? E para os irmãos aí, né? O Espírito Santo é uma pessoa real, viva e está aí presente. Então, apertou, né? Deu um aperto aí na barriga, né? Dor de estômago, né? Uma coisa muito difícil. Chama pelo Espírito Santo, que ele está sempre aí do seu ladinho, só esperando Glória a Deus. o seu primeiro ato em direção a ele, né? Sim. Só aproveitando então, irmão Luiz, o irmão Luiz já está falando acerca dessas coisas. Deixa uma palavra de Deus aí para quem está nos assistindo. Deixa uma palavra, uma mensagem de Deus aí. Então, tem uma mensagem para todos aí. Eu costumo sempre dizer, né? Os jovens lá, o pessoal que eu tenho a oportunidade de estar ministrando, né? Que, em primeiro lugar, né, Deus deve ser o primeiro centro das nossas vidas, tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso a gente vai aprendendo, né, na nossa jornada de fé, né, falando com os cristãos aí. Mas você aí que não teve a sua experiência com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que realmente faz milagres, como foi dito aqui, ele faz coisas que você está precisando, né? Ele é o socorro bem presente, né? Naquele momento que você está precisando. Dê espaço, né? Dê espaço para esse Deus, esse Espírito Santo, como nós dizemos aqui, né? Foi dito nessa noite. Que Ele está com você, sempre estará com você, né? Independente da situação, você tem um socorro, você tem para quem recorrer. E lembre-se sempre disso, né? Esse é o maior recado que Deus sempre tem ministrado no meu coração, né? Você não está sozinho. Você tem alguém do seu lado. Só basta um passo em direção, né? Uma abertura de uma porta, ou parar de focar naquilo que não é verdadeiro, não é real, nas circunstâncias, mas se posicionar de direção a quem pode todas as coisas. Glória a Deus. Amém? É o que a gente fala, né? Jesus está com as mãos sempre estendidas, principalmente nos momentos difíceis, né? É aquela, vou falar, é a luz que a gente às vezes costuma falar, a luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus, que está com as mãos estendidas. Só falta você esticar as mãos, segurar nas mãos dele. Aí confiar nele, porque estando nas mãos dele, aí a gente sabe que aí, por mais passa as dificuldades, mas a gente está alicerçado nele. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso tempo aqui já está se esgotando, tá muito gostoso aqui o papo. E quando a gente fala de Jesus, fica tudo... Amém. Pediram ali no privado. Oração. Então vamos estar orando, né? Aproveitar aqui o irmão Luiz, presbítero Luiz, para estar fazendo essa oração para a irmã Adriana, né? E para todos que estão nos acompanhando. Já vamos fazer despedida, pastor? Sim, glória a Deus. Faz a oração e depois a gente já faz o encerramento, né? Pode coisa. Amém? Então vamos estar orando ao nosso Senhor, nosso Deus, aqui nesta segunda-feira à noite, aqui reunidos no Atrios Podcast. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, nesta noite, essa oportunidade, nós estamos reunidos aqui em comunhão, Pai, para nós falarmos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, daquilo que o Senhor faz e daquilo que nos motiva, Pai, aquilo que nos move, ó Deus, a prosseguir, ó Pai, que é a esperança viva em Ti, Pai, aquele que morreu e ressuscitou, e aquele que promete, cumpre as suas promessas, e aquele que é vivo e eterno, é verdadeiro, é real, é aquele que nós podemos sentir a cada amanhecer, a cada momento das nossas vidas, a cada coisa que nós vemos durante o dia, né, a cada criação sua, Pai. E neste momento aqui, Senhor, nós intercedemos, ó Pai, colocamos o nome da Adriana, né, Senhor, que tem feito um pedido a nós, ó Pai. O Senhor conhece ela, sabe quem é. Nós não sabemos a dificuldade, a situação que a Adriana tem passado, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor, como foi dito aqui, o Senhor é a verdadeira luz, a luz
que ilumina o nosso ser, ó Pai. E que o Senhor possa, neste momento, Deus, estar indo, ó Pai, em direção a ela, ó Pai, com a sua presença, com a presença do seu Espírito Santo, ó Pai, trazendo aquilo que ela precisa, Pai, aquilo que ela tem necessitado, ó Pai. E cada ouvinte aqui também, ó Pai, cada um que nos acompanha, tem nos acompanhado nesta noite aqui, o Senhor também chega até as casas, ó Pai, neste momento, ó Pai, trazendo, Senhor, a sua provisão, a sua providência, ó Pai, trazendo a sua cura, ó Pai, trazendo, Senhor, o seu abraço, Pai, trazendo, Senhor, a sua libertação, Pai, trazendo aquilo que cada um tem enfrentado, ó Pai, tem passado, e que só o Senhor tem todo o poder, ó Pai, tem tudo em suas mãos, tudo em seu nome poderoso, ó Pai, para suprir as necessidades, para suprir tanto emocional, quanto físico, quanto material, ó Pai, aquilo que eles mais precisam, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Nossa irmã Adriana, que Deus abençoe a sua vida aí. E eu creio que o Senhor foi de encontro à sua casa, à sua vida. E eu creio que aquilo que a irmã almeja está precisando, eu creio que o Senhor já está entrando com a providência. Amém. Meu pastor, suas considerações finais, o agradecimento. Amém. Eu quero agradecer ao irmão Luiz, presbítero, agradecer a todos, o pastor, né, pastor Odário, todos os irmãos do Ministério Presbiteriana Renovada. Foi um prazer conhecer, batendo um papo aqui com o irmão Luiz, um jovem bem espiritual. A gente sente aqui, no conversar, né, pastor Rony? Que Deus continue abençoando e não vai faltar oportunidade, pastor Odário, vir aqui. E vocês lá. Pro irmão Zé Renato. Em nome de Jesus. Zé Renato, as meninas também. Fazer vários trabalhos juntos, né? Que nem a gente já quebrou esse primeiro incluir, agora vamos agora é só vai fazer junto aí, caminhar junto. Muito obrigado mesmo, viu? Receba aí o nosso abraço da Assembleia de Deus Ministeriada. Glória a Deus. Irmão Luiz, seus agradecimentos também aí a todos que nos acompanharam. Amém? Suas considerações finais. Então, agradecer aqui, né, a confiança dos irmãos, né, pelo convite aí, né. A Bruno e Léo, né, que me citaram e chegou. Recomendaram bem. Recomendaram. Espero que os nossos ouvintes aí, né, não se decepcionaram, né, com o nosso papo aqui, né. Bênção. E aí que agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né, cada um que nos acompanhou e que nós prossigamos aí em fé, né. Glórias sempre acreditando, né, confiando e bora aí nos unir mais, né. Estamos unidos, isso é importante, né? Não é placa que igreja que salva, que vai para o céu, né. É só Jesus o caminho. E um dia vamos estar todo mundo junto lá. Se Deus, né, sem achar graça, né, em nós, né, estaremos todos reunidos lá no céu, lá, festejando o casamento, a boda do Cordeiro. Nosso objetivo. É o nosso objetivo. Nossa esperança. Glórias a Deus. Seguindo a palavra, né, né, estudando a palavra, sendo firmes, constantes, né, para um dia sermos recompensados. Glória a Deus. E vamos ser em nome de Jesus. Bem, também eu quero agradecer também, realmente, o nosso pastor do Ministério Água, pastor Ricardo, incentivador também do projeto do Atos Podcast. Que Deus também abençoe a sua vida. Amém. Nosso irmão Luiz também, foi um prazer ter o Senhor aqui conosco aqui também. E as portas, não só do Atos, mas também no Ministério Ágape também, eu creio que eu posso falar em nome do pastor também, vão estar abertas também para todos os irmãos da Presbiteriana, para a gente estar fazendo às vezes um culto junto, fazendo trabalho junto, e quando tiver projeto lá também, pode estar contando com a ajuda e com a presença também no Ministério Ágape, que foi bênção de Deus. Pastor Odário também, que deu a bênção para o irmão estar vindo aqui também, que Deus possa abençoar todos os irmãos da Presbiteriana, todos os irmãos que nos acompanharam, que compartilharam essa live, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Nossos irmãos aqui também, que vocês não vê aqui, que está por trás das câmeras aqui, nosso suporte técnico aqui, mas porque se não fosse eles também aqui, nós não estava fazendo. Primeiramente Deus e nossos irmãos também, que sempre nos ajudam, que Deus possa abençoar grandemente também. Ia falar alguma coisa, professor? Não. Amém? Então, que Deus possa abençoar. E este foi mais um Atos Podcast, que é o seu podcast cristão favorito. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a página, curtir o nosso canal e compartilhar também com seus amigos. Amém? Que Deus possa abençoar a noite de cada um de vocês.